Fala pessoal, vamos fazer um vídeo hoje sobre a nossa prensa full auto, que é a máquina completamente automática, você não faz esforço nenhum, basicamente a máquina fecha e abre completamente sozinha. Eu só venho aqui, ó, gasto a força de apertar dois botões, a máquina fecha sozinha, programei para 2 segundos, ó, ela abre sozinha, é muito top. Quais são os cuidados para você ter uma boa durabilidade num equipamento como esse, que é o equipamento da Fortuna? Primeiramente, se você está comprando aqui um equipamento de excelente qualidade. Por quê? São 2 anos de garantia. Não é à toa que se dá 2 anos de garantia no equipamento desse. Tá? Você vai acostumar aí ver no mercado gente dando 3 meses, 6 meses, 1 ano. Na Fortuna, a garantia é de 2 anos. É a maior garantia do mercado. Então você tem um equipamento extremamente resistente, extremamente durável. Não é à toa que são 2 anos de garantia. Ok? Vamos lá. Quais são os cuidados que você tem que ter no equipamento desse para ter uma maior durabilidade? Primeiramente, instalação elétrica. Ok? Isso não é só com a full auto. Qualquer máquina, qualquer prensa plana que você vai instalar, pelo menos nas nossas máquinas, 99% dos problemas que chegam aqui para a gente fazer manutenção nas máquinas são decorrentes de instalação elétrica inadequada. Alan, o que seria uma instalação elétrica adequada? É você fazer exatamente como você faz na instalação de um ar-condicionado, de um chuveiro elétrico. Como é que você faz? Você vai lá no quadro de força, puxa uma ligação independente só para aquele equipamento, com um disjuntor específico só para aquele equipamento. Então, uma máquina como essa, você vai ter aí uma máquina de 1.800 watts de potência, você vai ter aí um disjuntor de 10 amperes, fiaçãozinha de 4 milímetros, tá tranquilo. Você vai puxar uma tomada igual você faz no ar-condicionado. Uma tomada independente só para ela. Quando eu falo tomada independente, é uma tomada que é puxada diretamente do teu quadro de força, ok? Não é você pegar, tomada independente é eu ligar só ela nessa tomada. Não, essa tomada provavelmente pode estar lá no seu local, se você não puxar diretamente do quadro, ela vai estar interligada com as outras tomadas daquele cômodo. Então, o que a gente quer fazer é isolar o equipamento, né, dos demais equipamentos da casa. Por quê? Porque ele tem uma potência de 1.800 watts, então a gente quer uma ligação independente. Você fazendo uma ligação independente, você não vai ter superaquecimento da instalação, porque se eu ligo ela numa tomada convencional e aqui do lado eu vou estar com outro equipamento, uma impressora, uma prensa de caneca, e aí tem várias instalações, né, computador, que estão sobrecarregando aquela rede, e aí pode ter problema na tua prensa. Então o ideal é que você faça uma ligação independente. Alan, mas eu vou gastar aí um dinheiro com eletricista? Vai. Você vai economizar, inclusive, na conta de luz. Então, a longo prazo, esse investimento que você vai fazer para poder puxar a ligação independente, ele vai se pagar. Por quê? Quando você faz uma instalação como essa, independente para a máquina, você reduz bastante o consumo. Por quê? Não há pico de consumo na instalação. Então, a instalação sempre trabalha com folga. Então você não tem superaquecimento, a fase não fica aquecida e não dá aí um consumo mais elevado do que deveria. Então você tem aí uma redução no custo da conta de luz. Uma máquina como essa, se você fizer uma instalação correta, como eu estou falando, puxa o disjuntorzinho lá de 10 amperes diretamente do quadro com a instalação fiação de 4 milímetros só para ela, você praticamente não vai perceber diferença no teu consumo de energia. Pode parecer mentira, mas quem já tem máquina pode comentar aqui no vídeo. Tá? Você praticamente não percebe a diferença no consumo, na tua conta de luz no final do mês é muito pouca. Tá? Então é uma máquina que ela é econômica, você fazendo a instalação elétrica correta, você praticamente não vai perceber diferença na tua conta de luz. Esse é o primeiro ponto, instalação elétrica. Fez a instalação elétrica correta, você já resolveu aí 99% dos problemas. Tá? Segundo ponto, proteger sempre a chapa. Vou desligar aqui a máquina para poder a gente manusear ela para não ficar quente. Ó, a chapa da máquina ela é teflonada, então eu preciso sempre estar protegendo aqui. É o mesmo princípio que o mesmo cuidado que você tem lá com a sua frigideira novinha de teflon. Então o que é que se recomenda? Não passar nada áspero, né? Na hora de você personalizar, por exemplo, um azulejo, uma pedra, que são materiais rígidos, são materiais que vão ter uma aspereza na superfície, é proteger, não deixar o azulejo entrar em contato direto com a chapa, botar um teflon em cima, se não der, botar um tecido. Nunca deixar nada áspero entrar em contato diretamente com o teflon aqui da chapa para você preservar
a tua chapa o máximo possível, ok? Outro ponto importante é se atentar na regulagem da pressão, tá? Se você vai bater uma pedra, você tem que regular a pressão. Nessa máquina aqui, a regulagem da pressão, ela é no painel. Então é importante, ó, eu acabei de startar ela vai inicializar. Inicializou, eu venho aqui, ó, o P, tá vendo? Tá aqui P-9, aqui é a pressão. Eu posso vir aqui e diminuir ela, por exemplo, para a pressão 1. Quando eu baixo aqui, ó, vou até botar a mão. Ela nem encosta, tá vendo? Vou agora alterar para a pressão 6, por exemplo. Ó, vou aumentar aqui para 6. Perceba que se eu deixar a mão agora, eu vou ter a mão aqui espremida. Ó, já mudou. Ele encostou, tá vendo? Se eu quiser aqui, ó, parar o processo, eu venho aqui, aperto o vermelho, ele para automaticamente. Vou aumentar a pressão para 9, que é o máximo. Eu venho aqui agora, ó, 7, 8, 9. Eu aumento ainda mais a pressão. Então, quando eu vou fazer, por exemplo, um azulejo, uma pedra, que são materiais mais grossos, é importantíssimo eu vir aqui diminuir a pressão. Por quê? Porque é um material muito grosso. Se eu botar aqui na pressão 9, não é indicado, logicamente, que você use aqui uma pressão 9 para um azulejo. A pressão 9 é para você aplicar em tecidos, mousepad, quebra-cabeça, materiais finos, que não vão ter assim uma espessura muito grande. Material mais grosso, você vai reduzindo a pressão para 6, 5, 4, tá? Para você não deixar aí a prensa dar pressão demais em um material que é muito grosso. E aí você pode estar danificando a tua máquina. Então, basicamente, instalação elétrica, cuidar aqui da chapa, né? Não deixar materiais ásperos arranharem a tua chapa e regular a pressão quando for adequado, regular. Material mais grosso, diminua a pressão. Material mais fino, aumenta a pressão. Fazendo isso, você vai ter aí uma alta durabilidade no equipamento, que é um espetáculo. Ó, força zero. Você bate aqui 1000 camisas sem nem esquentar a cabeça. Deixa a máquina fazer a força e você vai trabalhar tranquilamente. Aqui eu consigo fazer outra coisa, por quê? Porque quando der o tempo, ela vai abrir sozinha, então não tem o risco de passar do tempo, né? Você perder aí o tempo, porque está fazendo outra coisa. Quem está começando no ramo, é completamente normal ser o Severino faz tudo. Você vai ser o caixa, o cara do marketing, o cara que vai personalizar, o cara que vai atender o cliente no WhatsApp, que vai tirar o troco, vai passar o cartão. Então, meu amigo, você vai ser o multitarefas. Então é importantíssimo ter uma máquina como essa, que possibilita que você produza e não esquenta a cabeça. Ó. Deu tempo, ela abre sozinha, não dá aquele supapo que faz com que o papel corra, por exemplo, na ressublimação. E eu consigo, inclusive, aqui ter agilidade nas configurações, porque eu posso programar aqui 3 configurações na máquina. Ó, programei a configuração número 1, ela está programada aqui para uma sublimação, 200 graus, tá vendo? 2 segundos na primeira batida, 40 na segunda. Por que 2 na primeira, 40 na segunda? Eu programei a máquina aqui para dar aquela batidinha de remoção de umidade. Então eu boto a camisa aqui, ó, venho na máquina, dou uma batidinha aqui, ó, de 2 segundos, só para poder tirar a umidade. Ela vai bater só 2 segundos. Quando ela abrir, eu venho para cá, venho com a sublimação, posiciono a sublimação, está posicionado, eu volto e agora aperto novamente. Ela na segunda batida vai bater 40 segundos. Tá vendo aqui, ó? Começou a contar o timer de baixo. Se eu quiser parar o processo em qualquer momento, aperta aqui o vermelho, ó, ela levanta. Na programação 2, eu já programei aqui a máquina para fazer DTF. A temperatura já está em 150, ó, 150, 15 segundos a primeira batida e 5 segundos a segunda batida. Aqui eu já posso programar, por exemplo, na programação 3, ó, para temperatura 200 graus. Vamos supor que eu vou fazer azulejo. Eu venho aqui e aumento o tempo da primeira batida, porque não vou ter remoção de umidade. Vou botar aqui, ó, 3 minutos, 180 segundos. Então você vai salvar aqui programações de materiais que você mais trabalha. Ó, deu 180, pronto. Programei. A segunda aqui eu botei com 5, posso repetir os 180 para no vídeo ficar longo. Então você pode salvar aí 3 programações. Lá, se eu desligar a máquina, puxar a tomada, tem que reprogramar tudo de novo? Não, ela deixa salva a programação, fica salva aí. Mesmo que você tire da tomada, fica salva a programação da máquina.
Beleza? Para mais informações sobre o equipamento, quer comprar, quer saber quanto é que custa, entre em contato pelo nosso WhatsApp. Vai estar aqui embaixo, 81 3226 5555. É o que há de mais atual, de mais moderno hoje, em termos de prensa plana. É um verdadeiro espetáculo. Ó, esforço zero. Beleza? Forte abraço, fique com Deus, até a próxima.